A paz de Cristo, meus irmãos. Hoje a gente vai falar sobre vários eventos e hoje a gente vai finalizar também a proposta do nosso estudo sobre os principais eventos escatológicos. Nós já falamos sobre diversos assuntos nas aulas anteriores. Se eu não me engano, esta deve ser já a 7ª aula. E em 7 aulas eu tentei trazer um apanhado geral de tudo aquilo que a gente já estudou. Hoje eu vou falar de pelo menos uns 18 a 20 assuntos diferentes da escatologia bíblica. Então eu não vou ter como me aprofundar em cada um desses pontos de maneira profunda, mas a gente vai falar de todos eles. O que vai acontecer? Depois disto, quando a gente encerrar a nossa 1 horinha de aula, vai anotando ali no caderninho, no bloquinho de notas, qualquer um desses assuntos que a gente falar e você tiver uma curiosidade, depois no momento de perguntas e respostas a gente pode aprofundar um pouquinho melhor, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção porque nós vamos falar de diversos assuntos hoje. Até agora, a gente viu as seguintes questões. Nós falamos sobre a primeira vinda de Cristo. Vocês vão lembrar que nas primeiras 2 aulas nós falamos da cronologia do Velho Testamento, onde nós abordamos desde Adão até Cristo cerca de 4.000 anos de história bíblica. Mas, nessa série, a gente está falando sobre as cronologias escatológicas que falam do futuro. Então, nós começamos desde a primeira vinda de Cristo, falamos sobre a sua morte, ressurreição, ascensão ao céu, quando ele sobe em uma nuvem. Falamos sobre uma das profecias de Daniel e também que o próprio Jesus anunciou, que era a destruição do templo no ano 70. Falamos do período em que estamos vivendo. Começamos a falar sobre o princípio das dores. Falamos sobre a última semana de Daniel, a ascensão e a manifestação do anticristo. Também falamos, nas últimas aulas, sobre esse período que vai ser chamado de a Grande Tribulação. Falamos sobre a segunda vinda de Cristo, falamos sobre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, e nós encerramos por ali. Na última aula, eu trouxe para vocês uma abordagem geral sobre as diferentes linhas de interpretação que existem acerca do assunto, do momento do arrebatamento. Tá? A gente não conseguiu falar tudo, mas pelo menos uma base vocês puderam ter. Hoje eu quero falar o que acontece após a segunda vinda de Cristo. Até agora a gente falou de algumas coisas, que era necessário que Jesus viesse uma vez para tirar o pecado de muitos, mas ele anuncia que ele viria uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Quem é que está aguardando Jesus? A igreja do Senhor, os santos, aqueles que creram no Messias, no Cristo. Então, Jesus, ele promete que ele vai voltar uma segunda vez. E esse é o evento de toda essa cronologia que hoje nós aguardamos, a segunda vinda de Cristo. Porém, a Bíblia ela não fala apenas da segunda vinda de Cristo, mas ela também nos dá um anúncio do que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, embora pareça muito pouco o espaço, nós estamos falando de eventos que vão acontecer desde que Cristo se manifesta nas nuvens até todo o período do milênio, trono branco, inclusive eternidade. Então, hoje nós vamos falar de todo esse período que vocês estão vendo no mapa, inclusive sobre o Lago de Fogo. Até agora nós falamos que Jesus veio, já falamos sobre arrebatamento, já falamos sobre ressurreição. Hoje nós vamos focar em apenas um tópico que é o milênio. Quando a gente fala do milênio, nós temos vários eventos que eles acontecem antes do milênio começar, ou que eles estão nesse momento de transição para dar início ao período milenar.
uma das profecias que vocês vão ver que está tratando desse momento de transição entre a segunda vinda de Cristo e o início do milênio, está justamente ligado a esse número que vocês vão ver aqui, 1260, 1290 e 1335. Quando a gente lê o livro de Daniel capítulo 12, a gente já falou sobre isso nas últimas aulas, né? Eu lembro que os irmãos questionaram sobre esse capítulo. Daniel capítulo 12, Daniel ele fala no início do capítulo, os primeiros 3 versículos, que haveria uma grande aflição como nunca houve antes. Ele diz que após aquela aflição, todo aquele que tivesse o nome escrito no livro da vida ressuscitaria, os justos resplandeceriam como as estrelas. E então, Daniel, ele vai fazer uma pergunta. Ele vai olhar para aquele homem vestido de linho que está trazendo as revelações, e Daniel vai perguntar, quando que vão se cumprir essas maravilhas? As pessoas sendo livres da tribulação, os corpos resplandecendo, quando que vão acontecer essas coisas? E o anjo, aquele ser que vocês vão ver que é uma tipologia do próprio Jesus, eu já falei disso nas aulas passadas, se você ler Daniel capítulo 10, 11 e 12, você vai ver que é o mesmo anjo que aparece lá em Apocalipse capítulo 10. Olha só o que esse texto vai dizer para nós. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Lembra que Apocalipse 10 tem um anjo com um pé sobre o mar, outro sobre a terra, e aquele anjo ele vai falar a mesma coisa para João. Quando que vão se cumprir? No toque da 7ª trombeta. Aqui ele vai falar as mesmas coisas, só que mudando algumas palavras. É a mesma visão que Daniel e o que João estavam vendo. Então Daniel vai dizer assim, quando será o fim destas maravilhas? Que maravilhas? Depois da tribulação, os justos seriam livres, haveria ressurreição, resplandeceriam como as estrelas. Quando que vão se cumprir essas maravilhas? E olha o que o anjo vai dizer. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive para sempre. É o mesmo que está em Apocalipse 10, isso. Que isso seria para quanto? Preste atenção aqui, para um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceba que ele vai dar uma pista para nós, ele vai dizer assim, quando que vão se cumprir essas coisas? Grande tribulação, depois disso ressurreição, corpos resplandecendo como as estrelas. Ele diz, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele estava dando uma pista para nós, dizendo que é depois de 3 anos e meio. Apocalipse vai falar sobre 42 meses em que a besta vai agir e tudo mais. É a mesma coisa. Só que até aqui a gente já falou nas aulas passadas e vocês já sabem, eu só estou recapitulando. Qual que é a questão? É daqui para frente, porque olha o que ele vai acrescentar. Ele vai dizer assim, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Então ele está dizendo, quando acabar de espalhar o poder do povo santo, que é a perseguição na grande tribulação, né? Verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Perceberam que o anjo está dizendo para Daniel que isso aqui é para o tempo do fim? Exatamente aqui, tempo do fim. Muitas pessoas, eu até falei na aula passada sobre os preteristas, eles vão dizer que tudo já se cumpriu até o ano 70. Só que o ano 70 não era o fim. Você vê que o próprio anjo está dizendo, é para o tempo do fim. Então ele vai dizer assim, muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335. Se vocês lembrarem do que a gente estudou nas últimas aulas, o livro do Apocalipse ele vai mostrar para nós um período de 1260 dias, que é igual a um tempo, tempos e metade de um tempo, é igual a 42 meses, é igual a 3 dias e meio ou 3 anos e meio. Ou seja, é metade da grande tribulação, dos 7 anos, é a grande tribulação.
Só que Daniel, ele não só cita um tempo, tempos e metade de um tempo, como Daniel ele acrescenta mais alguns dias. Ele diz assim, que desde que o sacrifício for tirado, e o sacrifício ele é tirado bem na metade da semana, tá? Desde que o sacrifício for tirado, ele diz que haverá não só os 1260, ele fala de 1290 e 1335 dias. Perceberam que ele acrescenta alguns dias a mais? E aí a gente tem que se perguntar, o que acontece nesse período? Eu não vou conseguir falar com muita profundidade hoje, porque esse é o primeiro de 18 tópicos que eu vou trazer para vocês, mas eu quero mostrar para vocês que existem todos esses pontos. Depois, lá no grupo que a gente tem do Conexão Bíblica, se vocês tiverem dúvidas, eu posso até enviar vídeos onde a gente já trata sobre esse assunto com mais profundidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês existe um período de 1260 dias, mas esse período ele vai um pouquinho além. Por isso que vocês vão ver nesse gráfico que eu mostrei para vocês, esse período aqui, esses 3 anos e meio são os 1260 dias, mas ele fala de 1290, ou seja, é 30 dias a mais, e 1335, mais 45 dias. É como se ele estivesse dizendo assim, depois que Jesus volta, quando findar os 42 meses, os 1260 dias, tem mais alguns eventos que vão acontecer. A Bíblia não diz para nós, ela não enumera para nós o que acontece, mas quando a gente para ler o geral da Bíblia, todos os eventos, nós podemos chegar a algumas possibilidades, alguns entendimentos. Eu vou listar para vocês aqui algumas coisas que estão acontecendo exatamente nesse período, nesse intervalo de 1290 a 1335 dias, até dar início ao milênio. Uma delas, o Armagedon. Quem já ouviu falar de Armagedon? A Bíblia ela vai narrar um evento chamado Armagedon, e ele é descrito na Bíblia como um momento em que o Senhor está vindo montado em cavalo branco, e ele vai pelejar contra aqueles que se associaram à besta, ou ao anticristo. Porque lembrem que a gente já falou nas últimas aulas, que no período da grande tribulação, a besta, ou o anticristo, como a gente chama, ele vai ajuntar as nações, ele vai criar o seu próprio exército, e da mesma forma como Deus tem um povo, o próprio anticristo ele também vai fazer o seu povo, os seus seguidores. E eles vão se ajuntar para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens. Então eu vou ler alguns textos e aí eu vou explicando para vocês, só para vocês entenderem cada um desses eventos cronologicamente, quando que eles estão acontecendo. Quando a gente fala da vinda de Cristo, logo em seguida, o que a gente tem? Uma grande batalha. Ela vai ser descrita em textos como, por exemplo, Apocalipse 16. Olha só o que é dito. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fossem preparado o caminho para os reis do Oriente. Então, vi saírem da boca do dragão, da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis deste mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmãos, deixa eu falar de 2 coisas aqui para vocês entenderem. Primeira delas, quando a gente fala da batalha do Armagedon, você percebe que existem aqui a besta, o dragão, que é uma figura, a Bíblia vai dizer que o dragão, ele é também a antiga serpente, Satanás e o diabo. A Bíblia vai dizer que o dragão é uma das figuras que está apontando para a antiga serpente lá do Éden, o diabo e Satanás. A Bíblia está dizendo que ele e a besta e o falso profeta vão reunir as nações para a peleja do grande dia. Só que aqui a Bíblia abre um parênteses, e é legal a gente falar desse parênteses, porque a Bíblia está dizendo para nós assim, que quando
quando eles estão reunindo as nações para pelejar contra aquele que está vindo nas nuvens, nesse texto Jesus ainda não veio. Tanto que ele está anunciando aqui no verso 15, gente, eis que eu venho como um ladrão. Vocês já lembraram que geralmente quando a gente estuda sobre o arrebatamento, as pessoas dizem que a vinda de Jesus é como um ladrão? Jesus vai vir como um ladrão, vai pegar as pessoas desprevenidas. Só que na Bíblia existem 5 textos onde é dito que a vinda do Senhor é como um ladrão. Jesus disse que a vinda dele é como um ladrão, mas Paulo vai dizer que essa vinda como um ladrão é para quem está dormindo, não é para a igreja. E aqui em Apocalipse, João vai dizer que a vinda como um ladrão, ela vai acontecer lá depois da grande tribulação. Então, para as pessoas que associam a vinda de Jesus como um ladrão falando do arrebatamento, e que não está errado, você precisa entender que cronologicamente, isso antes da 7ª taça ser derramada, as primeiras 6 já foram derramadas, agora só falta a última, ainda está sendo anunciada a vinda do Senhor como ladrão. Eu abri esse parênteses porque o próprio texto ele está falando sobre os reis desse mundo se preparando para pelejar contra o Senhor que vai vir sobre as nuvens. Ali na 6ª taça, e entre a 6ª e a 7ª taça, ainda está sendo anunciada a vinda como um ladrão, ela ainda não aconteceu. Então olha o que ele vai dizer aqui para nós. Eis que venho como um ladrão, feliz aqueles que permanecem vigilantes. Então os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Eu tive em Israel agora, há 2 meses atrás, e eu tive a oportunidade de pelo menos 2 vezes visitar esse local que é chamado de Armagedon. O Armagedon, na verdade, é um monte, o nome se chama Megido, né? O Monte do Megido. Esse local é chamado de Armagedon. Só que associado a esse monte, nós temos um grande vale lá ao norte, mais na região norte de Israel, um grande vale que é chamado de Jezreel, e de frente nós temos outro monte maior que é o Monte Carmelo. Irmãos, talvez vocês ainda estejam estudando a Bíblia, talvez, não sei se vocês vão associar, mas esses 3 lugares que estão juntos na mesma geografia, o Monte Megido, que fala desse lugar, o Armagedon, o Vale de Jezreel e o Monte Carmelo, todos eles estão apontando para o juízo de Deus. A Bíblia fala de 2 testemunhas, uma é tipificada em Moisés, a outra é tipificada em Elias, né? O que aconteceu no Monte Carmelo? Não foi aonde Deus fez descer fogo do céu, aonde foram mortos 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote, acho que era, né? Você vê que era o juízo de Deus logo depois das 2 testemunhas. Só que você olha para Jezreel, que é o vale que está ali junto. O que aconteceu em Jezreel? Elias não havia profetizado que no vale de Jezreel, Jezabel seria comida por cães? E lembrem, Jezabel aparece no livro do Apocalipse. Jezabel é uma figura da grande Babilônia, ou a grande prostituta, e que o Apocalipse vai dizer que a grande Babilônia ela vai ser destroçada pela besta. Assim como Jezabel foi comida pelos cães, você vai ver que no Apocalipse a grande Babilônia vai ser destroçada pela besta antes da vinda de Cristo. Então você tem ali nesse lugar do Armagedon vários eventos acontecendo, apontando para as 2 testemunhas, apontando para a grande Babilônia, a destruição, o julgamento da grande Babilônia, mas você tem também ali acontecendo a batalha do Armagedon, todo ele nessa região. Quando Jesus vem, um dos próximos eventos que vai acontecer logo em seguida a vinda de Cristo é a batalha do Armagedon. Como que a gente vê isso? Nós vamos perceber isso nos mais diversos textos, como por exemplo, eu li Apocalipse 16, eu vou ler Apocalipse 17 para vocês. Olha o que diz Apocalipse 17. Os 10 chifres que você viu são também 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão a autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, eles darão o seu poder e a sua autoridade à besta, e guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá.
pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Esse texto, basicamente, ele está falando que quando o anticristo, ou a besta, ele receber o poder e a autoridade, junto com ele se levantarão 10 reis que receberão poder junto com ele, e tem um único propósito: entregar a sua autoridade ao anticristo, a besta. Então, aqui cai por terra já muitos ensinos que a gente vê na internet, principalmente de linhas historicistas, que vão dizer que os 10 reis eram lá da Idade Média, 10 povos bárbaros da Europa e tudo mais. Cai por terra, porque o texto está dizendo para nós que esses 10 reis vão receber poder por apenas 1 hora, e aqui 1 hora é profético, é um tempo profético, juntamente com a besta, juntamente com o anticristo. Depois a gente até pode falar sobre essa 1 hora, porque basicamente ela está apontando para aquela última semana ou aqueles últimos 3 anos e meio. Mas esse cálculo eu apresento outra hora só para a gente ganhar tempo. O que eu quero que vocês foquem é justamente nesta parte em vermelho. O texto está dizendo que aqui as nações estão se juntando para pelejar contra o Cordeiro, que está vindo sobre as nuvens. Mas o Cordeiro as vencerá. E junto com o Cordeiro vencerão também aqueles que são os seus amados, os escolhidos, os fiéis. Perceba que a Bíblia está mostrando basicamente para nós essa figura, tá? De Jesus vindo montado num cavalo branco. As nações estão se reunindo para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens, mas o Cordeiro vencerá, e junto com ele os seus santos. Você vai ver que Apocalipse 16, 17 e agora o 19, eles estão narrando o mesmo evento da vinda de Cristo. Olha o que vai dizer Apocalipse 19 para nós, de novo. Apocalipse 19, vocês podem ler todo o texto, eu vou começar do verso 15 em diante para vocês entenderem. Ele diz assim, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Olha esse texto, ele vai ferir quem, irmãos? As nações. Ele governará com cetro de ferro, e ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa ele tem escrito, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você for ver, é o mesmo que estava escrito lá em Apocalipse 17. Né? Pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos... É o mesmo texto, Apocalipse 17 e aqui o 19. Está falando da vinda de Cristo e das nações se levantando contra o Cordeiro, no Apocalipse 17. Mas no 19 está mostrando o Cordeiro vencendo. Então olha só, eu vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio dos céus, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais, de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos. E eles se reuniram para guerrear contra aquele que está montado no cavalo branco e contra os seus exércitos. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado seus sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta. Veja que isso aqui já está falando de depois da grande tribulação, né? Eles adoraram a sua imagem. E depois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as carnes deles. Vocês perceberam, irmãos? Olha como é interessante a gente estudar a Bíblia. Quando a gente vem para o culto, o que a gente geralmente ouve falar acerca de Jesus? Que Jesus é amor. Não é isso que a gente ouve? Pô, Jesus é amor. Mas vocês perceberam que a Bíblia também fala que Jesus, ele é justiça? E que, assim como ele tem nos ensinado a manifestar o amor dele hoje, ele também tem anunciado que vai chegar o tempo de executar a justiça de Deus, e inclusive a execução da ira de Deus. A Bíblia, ela fala desses dois aspectos que eles andam juntos na Bíblia. Deus é amor, mas ele também é justiça.
E aqui a gente está vendo justamente a justiça de Deus sendo executada sobre as nações que estão se reunindo para pelejar contra o Senhor na sua vinda. Então, basicamente, o que a gente vê? Que na vinda de Cristo vai haver ressurreição, arrebatamento, mas vai haver aqui uma batalha, que é chamada de a Batalha do Armagedon. Só que nós temos outro evento que acontece por ocasião da vinda de Cristo. Nós acabamos de ler, que é o quê? A Bíblia diz que quando Jesus vier, a besta e o falso profeta são lançados aonde? O texto que a gente leu, ele diz ali, que os dois foram lançados no lago de fogo por ocasião da vinda de Cristo. Então, basicamente, a gente tem os dois. A besta, ali fala de um governo, de um império inteiro, fala de muitas pessoas. O falso profeta também, aqui nós temos várias colocações para fazer, tá? Mas só para vocês entenderem, os dois estão sendo lançados exatamente aqui, na vinda de Cristo. Se você observar, tem uma flechinha que está apontando que eles estão sendo lançados no lago de fogo. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Se vocês olharem, na vinda de Cristo, eles estão sendo lançados. A besta e o falso profeta estão sendo lançados direto no lago de fogo. Lembrando que o lago de fogo ele é diferente daquilo que a gente hoje chama de inferno, tá? De lugares inferiores. Depois, se der tempo, a gente fala um pouco. Por ocasião da vinda de Cristo, também tem outro evento que vai acontecer, tá? Então, falamos aqui que existe o lago de fogo. Só para vocês terem uma ideia, o lago de fogo, segundo Apocalipse 21, e você vai ver nas 7 igrejas também que está sendo dito isso, que o lago de fogo ele é chamado de a segunda morte. Lembra que a Bíblia diz assim às 7 igrejas? Aquele que vencer, ele diz assim, a segunda morte não tem poder sobre eles. Quem sabe o que é a segunda morte, irmãos? Nós temos na Bíblia pelo menos 3 descrições de morte. Quando a pessoa está afastada de Cristo, que é o que aconteceu na queda do homem lá por causa do pecado, há uma morte espiritual. Tanto que a Bíblia vai descrever que depois que Adão pecou, todos nós nascemos nessa condição, como sendo mortos espiritualmente. Por isso que quando aceitamos Jesus, a Bíblia vai falar sobre o novo nascimento. Nosso espírito é gerado de novo. Então existe a morte espiritual. Mas quando uma pessoa morre hoje, o que acontece? O seu corpo físico morre. E ela vai para um lugar chamado, que a gente chama de Hades, ou Sheol. É chamada também de morte. Mas a Bíblia vai falar sobre um local que é chamado de a segunda morte. Porque da primeira aqui, todo mundo vai voltar. Quer aqueles que compareçam diante do tribunal de Cristo por ocasião da vinda de Cristo, quer seja aqueles que vão ressuscitar só lá no tribunal do trono branco, depois do milênio, mas a Bíblia diz que todos vão sair do mundo dos mortos, ou seja, morreu, mas vai voltar. Mas a Bíblia está falando que existe uma segunda morte, e a segunda morte é justamente o que é como é chamado o lago de fogo. Ele é chamado de a segunda morte, porque depois disso não tem mais ressurreição, ninguém mais sai de lá. Ali é um juízo eterno, é para sempre. Então, existe o lago de fogo, que ele é diferente do Hades, o Sheol, e esse é eterno. Então, basicamente, a gente vai falar sobre o lago de fogo, mas eu tento falar um pouquinho no final, se sobrar tempo, tá? O próximo evento que a gente vai ver por ocasião da vinda de Cristo, e aqui eles estão meio que encareirados, tudo junto, é o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmãos? A Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Ele vai dizer assim, eu vou ler só o verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Perceba que a Bíblia está dizendo que todos nós vamos comparecer diante de um tribunal, onde o próprio Jesus vai ser o juiz. A Bíblia diz assim que Deus lhe deu toda a autoridade para julgar vivos e mortos por ocasião da sua vinda. Quando Jesus vier, ele há de julgar. Então existe um evento chamado de o Tribunal de Cristo. Hoje eu não vou conseguir ter o tempo necessário para falar tudo, mas esse tribunal é um tribunal onde os santos que ressuscitam, ou os vivos que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo e forem arrebatados,
eles vão receber galardões. Então a Bíblia vai falar de galardões também. Lembra que eu sempre digo, salvação é pela graça. Ninguém faz nada para ser salvo. Você aceita Jesus, você é salvo. Não precisa fazer nada. Não precisa pagar nenhum preço, porque Jesus pagou o preço. Salvação é pela graça. Mas galardões não. Galardões são por aquilo que a gente faz. Galardão é o salário pelas nossas obras. Então tudo que a gente faz para o reino de Deus, tudo que você tem feito para a obra, desde da forma como você se envolve, evangeliza, prega, ora, anuncia Jesus, tudo isso tem uma recompensa, que as pessoas receberão, são chamados de galardões, por ocasião da vinda de Cristo neste tribunal. Lembra que, eu não vou ter tempo de discorrer muito sobre isso, mas lembra que Jesus conta diversas parábolas? Ele diz assim, que a um foi dado 1 talento, a outro 2, a outro 5. Ele diz que um inteirou o seu talento, os outros multiplicaram. Que tinha 2 fez 4, que tinha 5 acho que fez 10. Eles multiplicaram o seu talento. Quando o Senhor voltou, lembra? Ele disse que ele daria os talentos antes de ir, mas quando voltasse, né, ele prestaria contas. Quando que é essa volta, irmãos? Aqui, a vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai fazer uma prestação de contas com cada um de nós. E é esse o momento do tribunal de Cristo, onde a gente vai comparecer diante do Senhor, e aonde muitos vão ouvir, como foi o caso daquele servo que inteirou os seus talentos, servo mau e negligente. E o que é dito para aquele servo? Que ele seria lançado aonde há choro e ranger de dentes. Perceberam? Que até mesmo aquele que era servo, mas que foi infiel com o seu chamado, acabou indo para um lugar de condenação. Mas para outros, ele vai dizer assim, não, você ganhou 2, mas você usou eles, você multiplicou, toma, está aqui, o teu galardão, entra, né, servo bom e fiel, entra para o descanso eterno, para o gozo eterno. Aqui é um dos lugares que eu paro, a gente está estudando hoje, e eu estou até de certa forma correndo em cada um desses pontos, porque são vários, mas aqui é um momento para a gente parar e refletir, né? Pô, Jesus vai voltar logo, irmãos. E o que será que a gente vai ouvir do Senhor? Será que a gente vai ouvir Ele olhando para nós e dizendo assim, poxa, tu inteirou o teu talento, servo mau, servo negligente? Ou Ele vai ouvir da gente dizendo assim, servo bom e fiel, entra para o gozo, para o descanso que está preparado. Porque a Bíblia vai contar essa mesma parábola, só que ela vai chamar de talentos em outro evangelho. E ele vai dizer assim, que aquele que tinha 5 e multiplicou, fez 10, ele reinará sobre 10 cidades. Mas aquele que tinha 1 inteirou, até o que tinha ele perderia e seria dado ao que tinha mais. Você sabia que o galardão, de certa forma, ele está ligado até o que vai acontecer no milênio, que eu vou falar daqui a pouco. Porque a Bíblia diz que no milênio, Cristo vai estar reinando sobre a terra, e ele diz assim que nós seremos reis e sacerdotes, nós reinaremos junto com Cristo. Poxa, você já parou para pensar o que significa reinar com Cristo? Está ligado aos galardões, as pessoas vão ajudar a reger a humanidade. Aqueles que ressuscitaram, aqueles que participaram do arrebatamento, aqueles que têm um corpo glorificado, vão reinar com Cristo no período milenar. Olha quanta coisa que tem, e todas essas coisas estão conectadas na Bíblia. Então, um dos eventos que acontece por ocasião da vinda de Cristo é o tribunal de Cristo. Por exemplo, olha o que diz Romanos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? Ou por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito que por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si a Deus. Perceberam o que está sendo dito? Todo mundo vai prestar contas diante de Deus. E isso fala tanto dos santos, que vão prestar contas de como viveram a sua vida aqui, enquanto crentes em Cristo, em Jesus, também como os pecadores. No momento deles, eles também vão prestar contas. Teria vários textos, eu vou ler esse aqui, mas eu só vou ler para vocês gravarem na mente. Olha o que diz aqui, Conjure-te, pois, diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino.
Perceba que esse texto está dizendo que Jesus há de julgar vivos e mortos na sua vinda. Então, que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e a doutrina. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo, ele está falando aqui a Timóteo, que ele deveria pregar em tempo e fora de tempo, lembrando que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, diante de Deus, na sua vinda. Não é depois, é na sua vinda. E aqueles que foram fiéis receberão a coroa da justiça naquele dia, aqueles que amam a sua vinda. Então, sempre que a Bíblia fala da vinda, está falando desse momento aqui, ó. Paulo estava falando em vários textos que na vinda de Cristo vai haver um tribunal, onde alguns receberão coroa, galardão, recompensas, mas a Bíblia vai falar também sobre juízo neste evento. Tendo passado a vinda de Cristo, quando Ele está vindo, nós temos vários eventos acontecendo, ressurreição, arrebatamento, a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo, batalha do Armagedon, tribunal de Cristo. Nós temos talvez um dos eventos que a gente muitas vezes não fala e quando a gente escuta, às vezes ainda escuta de maneira errada, né? Olha o que é dito. Nós vamos falar agora sobre o 22º evento que a gente vem estudando, que é a prisão de Satanás. Quando a gente fala de Apocalipse 20, que é um texto muito importante cronologicamente falando, Apocalipse 20 vai dizer assim, ó: eu vi descer do céu um anjo que trazia na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão. Lembra que o dragão na grande tribulação ele estava solto? E ele estava na grande tribulação, olha só, prestem atenção, na grande tribulação, a Bíblia chega a dizer que da sua boca, da boca do dragão, da besta e do falso profeta, saíram até espíritos de Deus para enganar as nações e reuni-las para a peleja do grande dia da vinda do Senhor. Cronologicamente, ali o dragão estava solto, mas quando Jesus vem, a besta, falso profeta são vencidos e o dragão vai ser preso. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou no abismo, e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-los de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Qual que é o evento que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando você ouve as diferentes linhas de interpretação, que até abordamos na aula passada, ali, diferentes linhas, existe uma linha que vai ser chamada de amilenismo. Eles não creem no milênio literal, eles idealizam ou simbolizam o milênio como se nós já estivéssemos vivendo o milênio e Cristo já estivesse reinando. Que nessa linha eles vão dizer que Satanás já está preso. Hoje, Satanás está preso. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido você olhando para como o mundo está, como a política anda, como as coisas acontecem no mundo, né? Quantas guerras, inclusive as que estão acontecendo nesse momento. A gente tem um monte de coisa acontecendo no mundo. Faz sentido vocês olharem para tudo isso e dizer que Cristo está reinando e o diabo está preso nesse momento? Existem pessoas que vão dizer que sim. Só que se você parar para olhar, a Bíblia vai mostrar para nós algumas coisas. Primeiro, João 5,19, a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno. Hoje o mundo está no maligno. A Bíblia vai dizer em João 16,11, que ele vai ser chamado de o príncipe desse mundo. Ele é quem está governando. 2 Coríntios 4,4, ele vai ser chamado de o Deus desse século, desta era. Efésios 2,1, o príncipe das potestades dos ares. Nenhum desses textos dizem que Satanás está preso. Todos eles mostram que ele está governando. Inclusive, eu falei na aula passada que quando Jesus foi tentado, o que o diabo ofereceu para Jesus? Se prostrado me adorares, eu te darei os reinos desse mundo, porque a mim me foram dados. Gente, a Bíblia em todo momento está mostrando que Satanás, ele é o Deus desse século, que o mundo jaz no maligno.
Tanto que, vocês já viram quantas vezes o pastor já pregou na igreja, Romanos 12, não conformai-vos com este século, mas renovai, né? Fala de metamorfose, de renovar a nossa mente, não se conformando com as coisas desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, a ideia de que hoje nós estamos vivendo o milênio, Cristo já está reinando sobre a terra e que Satanás está preso, não bate, irmãos. Principalmente com o próprio livro do Apocalipse, que diz que até o final da grande tribulação ele está enganando as nações para a batalha do Armagedon. E a Bíblia diz que é só depois disso que ele é preso por 1000 anos, depois da vinda de Jesus, por ocasião da vinda de Jesus, e não antes. Basicamente, você vai ver que nesse momento, exatamente aqui, é que Satanás está sendo preso. Por quê? Por causa desses 1000 anos. Esses 1000 anos é o período onde o próprio Jesus vai estar reinando entre os homens. E aqui vai se cumprir uma das coisas muito importantes. Lembra que quando a gente ora, Jesus ensinou a gente na oração do Pai Nosso a dizer, venha o teu reino? Até inclusive, estou até com a camiseta, venha o teu reino. Quando que vai acontecer isso? No milênio. Até lá a gente ainda continua orando, Senhor, que venha o teu reino. Mas no milênio é Cristo reinando sobre a terra. Está entendendo? Então olha só quanta coisa interessante que vocês vão ver. Por isso que a Bíblia vai falar que no milênio, todos aqueles que ressuscitam após a grande tribulação serão chamados de reis e sacerdotes, porque vão reinar com Cristo durante o milênio. Então vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse período. Satanás foi solto, Jesus veio, já aconteceu a ressurreição, arrebatamento, Armagedon, tribunal de Cristo, e Cristo ele está prestes a estabelecer o reino de 1000 anos sobre a terra. O que vai acontecer? A Bíblia diz que serão feitos novos céus e nova terra. Por quê, irmãos? Vamos lá, vamos ler alguns textos bíblicos, depois eu vou explicar para vocês por quê. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro diz assim, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e são guardados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos. Eu já vou falar sobre essa expressão que Pedro está usando, tá? É como 1000 anos. O Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor ele virá como ladrão. Olha que interessante, lembra que eu falei primeiro para vocês que o dia do Senhor está sendo anunciado, a vinda como um ladrão, lá antes da 7ª taça, bem no finalzinho da grande tribulação? Ainda está sendo anunciado a vinda como um ladrão, aqui em Pedro também. Você vê que a vinda do Senhor está sendo anunciada como um ladrão. Quando que essa vinda vai acontecer? O texto mesmo vai mostrar para nós. Quando Jesus estiver vindo e quando ele for fazer novos céus e nova terra. Tá? Isso é depois da grande tribulação. Olha o que vai dizer aqui. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual, quando o Senhor estiver vindo como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo. Veja que o texto diz para nós que não é nada secreto. Ele está dizendo que os céus vão passar com grande estrondo na vinda do Senhor como um ladrão. Paulo vai dizer em outros textos que a vinda do Senhor como um ladrão é para os que estão dormindo, não para a igreja que está acordada, tá? Para os que estão dormindo. Então, quando Jesus vier como um ladrão e vai pegar muita gente desprevenida, o que a Bíblia diz? Os céus passarão com grande estrondo, os elementos arderão e se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos? Aqui é interessante essa palavra, porque algumas Bíblias traduzem assim, apressando a vinda do Senhor. Mas está errada essa tradução. A tradução correta é apressando-vos para a vinda do Senhor. O que você fizer ou deixar de fazer não pode mudar a data da vinda do Senhor, não vai apressar, não vai fazer com que ela aconteça antes ou que ela tarde. Muita gente na internet vai dizer isso, né? Que você pode apressar a vinda de Cristo ou retardar ela,
Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto, se você olhar no original, ele está falando que você tem que se apressar para se preparar e estar preparado para esse dia. Então, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, na qual habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Se você continuar lendo, vai dizer assim, e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor até o dia da vinda dele, que é desse texto que eu tirei o nome do meu canal. Então, basicamente, você percebeu o que o texto está dizendo? Que por ocasião da vinda do Senhor, aquela vinda como ladrão que muitos falam, a Bíblia diz que os céus sumirão com grande estrondo. A Bíblia diz que os céus serão queimados, a terra será queimada. E é por isso que muitos textos eles vão mostrar para nós que é necessário que os céus sejam refeitos. E olha que interessante, eu botei até um mapa aqui, um dia a gente ainda vai estudar o Apocalipse, não em breve, mas um dia a gente vai estudar. Quando você olha para esse mapa, basicamente você vai ver algumas coisas. Que na vinda do Senhor, você vai ver que aqui no sexto selo, a Bíblia diz assim que quando o sexto selo foi aberto, o sol escureceu, a lua não deu a claridade, as estrelas estão caindo do céu, há um grande terremoto. A Bíblia chega a dizer em alguns textos que as ilhas do mundo vão desaparecer e que as grandes cidades do mundo vão ruir por terra na vinda de Cristo. Então tudo isso está acontecendo aqui no sexto selo. Quando você continua lendo, vários textos vão demonstrar isso para nós. Mas imagina as catástrofes ao ponto da Bíblia dizer que o sol escurece, a lua fica vermelha e as estrelas caem do céu. Irmãos, a gente pode até entrar num debate do que são as estrelas caindo do céu. Mas mesmo quem olha e diz que são meteoritos, meteoros, enfim, isso danifica completamente a terra. Como que Cristo vai reinar sobre uma terra destruída? A Bíblia vai mostrar para nós que serão refeitos céus e terra. Deus criará, e o criar aqui é refazer, é trocar. Existem textos, por exemplo, nos Salmos, nos profetas, em Hebreus, dizendo assim que o Senhor vai trocar os céus como quem troca as vestes velhas para colocar nova. Os céus, em Apocalipse, diz que eles estão se recolhendo como um pergaminho. Vai ser estendido um novo. Você entende o que está acontecendo? Quando que isso acontece? Na vinda de Jesus. Como Pedro diz, Isaías, depois se você quiser, eu não vou ler esses textos para a gente ganhar tempo. Isaías 65:17 diz assim, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. E não haverá nela mais criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. O que está sendo profetizado em Isaías 65 e 66 é o mesmo que está lá em Apocalipse capítulo 21 e 22. Está falando da Jerusalém. Está havendo novos céus, nova terra, e a Jerusalém está descendo para a terra no milênio. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Depois você pode ler aqui todo o contexto, só quero dar algumas bases para você poder estudar em casa. Por ocasião da vinda de Jesus, você vai ver vários eventos, né? Tem ressurreição, arrebatamento, você vai ter Armagedon, que é a batalha contra as nações que estão se reunindo contra o Cordeiro, temos Tribunal de Cristo, temos alguns estreando o lago de fogo, a besta e o falso profeta. Nós temos os céus e a terra sendo refeitos, e ali não é fazer novo, e sim criar a partir daquele que já existe.
O que a gente tem no início do milênio? E isso não quer dizer que é logo no início, mas em algum momento ali no início você vai ver também a Nova Jerusalém. Olha só o que é dito no mesmo texto que vai falar sobre criar novos céus e nova terra. O texto diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Quem vencer herdará estas coisas. Lembra que isso aqui é para a igreja. A promessa às 7 igrejas: ao que vencer, escreverei o nome do meu Pai, o nome da Nova Jerusalém. É ao que vencer. Tudo que está nesse texto é para quem vencer. A Bíblia diz que não haverá mais morte. Não haverá mais morte para quem vencer, porque no milênio vocês vão ver que ainda vai entrar nações no milênio, e essas nações ainda vão morrer durante o milênio. Então a Bíblia fala para aqueles que ressuscitaram, que a segunda morte não tem mais poder sobre eles, tá? Mas basicamente esse texto ele dá a entender para nós, ele faz um link mostrando que a Nova Jerusalém, de alguma forma, ela vai estar descendo para estar aqui no milênio. Quando que se dará isso? É exatamente na vinda de Cristo? Vai demorar alguns meses? Não sei, a gente não tem essas informações, mas a gente tem uma orientação do que está sendo falado. Olha só que interessante, vocês lembram como é que a igreja é chamada? De a noiva do Cordeiro. Como é que a Jerusalém do Alto é chamada? De a noiva do Cordeiro, né? De a esposa do Cordeiro. Então ele vai dizer assim, ó, Apocalipse 21, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. Perceberam que João, ele vai ver a noiva do Cordeiro. Quem que é a noiva do Cordeiro? Somos nós. Mas Deus leva João até um alto monte, e João, quando ele olha, ele vê o quê? Uma cidade descendo. Se vocês olharem, isso está lá em Ezequiel. Em Ezequiel você vai ver a mesma coisa. Ezequiel é levado até um alto monte em espírito, e Ezequiel ele olha e ele vê uma cidade, né? Uma cidade daquele alto monte. Você vai ver que lá em Ezequiel, você vai ver que daquela cidade fluía do altar, um rio saía debaixo do altar. Você vai ver que aqui a Bíblia diz que flui o rio da água da vida debaixo do trono de Deus. A visão de Ezequiel é a mesma que está sendo narrada aqui. Lá em Ezequiel é dito que Deus habitará para sempre entre os homens. Aqui em Apocalipse a Bíblia não está dizendo que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus entre os homens. Então você vê lá muitas figuras sendo anunciadas. Basicamente a gente tem ali uma narrativa, tá? E aqui, para ser fiel com vocês, eu vou dizer para vocês que existem diferentes visões, tá? Não seria legal da minha parte se eu ensinasse só aquilo que eu creio. Eu preciso apresentar para vocês diferentes visões que existem. Existem aqueles que creem que a Nova Jerusalém ela desce só no final do milênio. E que durante o milênio, esse período, a Jerusalém atual, que hoje existe, ela vai ser reconstruída. Eu conheço essas visões aqui no Brasil. Geralmente ela vem de uma linha mais dispensacionalista. Só que qual que é o problema dessa visão? Eles dizem que vai ser restaurada Jerusalém de baixo, vai ser restaurado um templo no milênio, que alguns vão dizer que o templo de Ezequiel será reconstruído com mãos humanas, e vai ser restaurado sacrifícios de animais ali. Eu particularmente tenho muita, mas muita dificuldade em crer nisto. Por quê? Porque Cristo já cumpriu todas essas coisas.
Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não existe sacrifício de animal que possa expiar nenhuma das coisas no milênio, porque Cristo já cumpriu tudo isso. Qual que seria a necessidade de você ir lá e matar uma ovelha no milênio? De você matar um cordeiro, de você matar uma bezerra no milênio? Não faz sentido. Até porque as cartas de Paulo no Novo Testamento, Gálatas, Efésios, Hebreus, eles vão dizer que quem retorna a praticar essas coisas que concerniam a primeira aliança, isso é abominável aos olhos de Deus. Como que Deus poderia estar se alegrando de sacrifícios que eles eram apenas uma sombra que apontava para a realidade que se cumpriria em Jesus? Para mim não faz sentido a ideia de um templo ser construído no milênio e que isso vai ser aceitável e agradável a Deus. Mas eu quero apresentar para vocês saberem que existem pessoas que creem dessa forma. Inclusive, quando eu viajei para Israel agora, eu perguntei para as pessoas lá sobre isso. O que eles acreditavam sobre o milênio, sobre templo de Ezequiel, sobre essas coisas. Eu não falei de Nova Jerusalém, porque Nova Jerusalém a gente só fala para quem crê na Nova Aliança, e muitos judeus não creem na Nova Aliança ainda, eles creem só na Torá ou no Velho Testamento. E a maioria dos judeus com quem eu conversei, eles me diziam assim, que existem diferentes posições, até mesmo entre os judeus isso não é um consenso. Quem dirá para nós se isso às vezes vai ser um consenso, vai ter muitas divergências também, mas até para eles existem divergências. Por quê? Existe um pequeno grupo que quer restaurar o terceiro templo. Mas esse pequeno grupo nem crê que é o templo de Ezequiel, é um terceiro templo como era nos dias de Jesus. Inclusive, vocês devem ter visto que eles estavam muito contentes por causa da novilha vermelha, que eles descobriram há pouco tempo. Até quando eu estive em Israel, eu pude ver elas ali, estava em Siló, e eles estão para sacrificar. Esse é um dos quesitos, não para reconstruir o terceiro templo, mas para fazer a purificação das pessoas e dos sacerdotes que vão oficiar. Então eles estão para sacrificar essas novilhas agora, nos próximos dias, e esse era um dos quesitos. Então existe um pequeno grupo, principalmente ali ligado ao Instituto do Templo, que quer reconstruir com seus braços um terceiro templo. Mas mesmo eles não falam do templo de Ezequiel, eles creem que é um terceiro templo. Existem alguns que acreditam que no milênio vai ser construído um templo parecido com o templo de Ezequiel, mas que aquelas medidas são espirituais, não é literal, que vai ser daquele jeito. Até porque aquelas medidas elas não cabem no monte do templo ou na esplanada do templo como é hoje. A maioria das pessoas com quem eu conversei, eles me diziam assim, tanto entre judeus como também entre judeus messiânicos e cristãos, eles diziam que não, que o terceiro templo, que é aquele que vai estar no milênio, ele desce pronto do céu. Quando o Messias se manifestar, ele desce e é um templo de ouro, feito por Deus. O que a gente tem como templo de ouro? A gente tem o livro de Ezequiel e a Nova Jerusalém no livro do Apocalipse. Tanto Ezequiel como João foram levados até um alto monte e eles veem a mesma visão, veem uma cidade edificada. E Apocalipse ainda vai dizer que ela vai descer. Então, existem diferentes visões, não só no cristianismo, não só na teologia, na escatologia brasileira aqui, mas até mesmo entre os judeus existem diferentes visões. E a maioria daqueles com quem eu conversei, eu pude ver que até mesmo eles que esperam um templo, eles acreditam que vai descer pronto do céu, que é feito por Deus. Eles que nem creem no Novo Testamento. Olha que interessante isso, A minha visão, volto a dizer, existem outras, aconselho vocês a estudar todas elas, Particularmente, eu cheguei à conclusão de que a Nova Jerusalém desce no milênio por todos esses textos que eu li e muitos outros que a gente não tem tempo. Aqui eu vou dar uma corridinha para a gente terminar esses assuntos hoje, Por ocasião do início do milênio e de todas as coisas, vocês vão ver que acontece também as bodas do Cordeiro. Quem já ouviu falar das bodas do Cordeiro, irmãos? O que é as bodas do Cordeiro? Não é o casamento? Não é o que acontece quando a igreja, a noiva de Cristo, se achega ao seu noivo, que é Jesus vindo? Então, vai acontecer as bodas do Cordeiro. Quando que acontecem as bodas do Cordeiro? Bom, como as outras visões, essa também tem as suas divergências. Porque existem pessoas que acreditam que as bodas do Cordeiro são 7 anos no céu.
onde quem foi arrebatado secretamente estaria 7 anos no céu, e esses 7 anos seriam as bodas. Biblicamente, a gente vai ver que em Apocalipse 19, quando Jesus está vindo no final da grande tribulação, a Bíblia está dizendo que as pessoas que estão vendo Jesus vindo e aqueles que estão se encontrando com Jesus, eles estão cantando um louvor, dizendo que aquele momento está chegando as bodas do Cordeiro. Então olha o que é dito em Apocalipse 19, que está falando da vinda de Cristo montado num cavalo branco. Olha o que Jesus diz. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão. Se vocês lerem outros capítulos, é uma grande multidão que está vindo da grande tribulação e que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. É dito assim, que é ouvida a voz dessa grande multidão, que vem de uma grande tribulação, uma voz como de muitas águas, como a voz de grandes trovões, que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Percebeu que as bodas do Cordeiro não tinham começado até o momento em que Jesus está vindo montado num cavalo branco? Ele está dizendo assim, vindas são as bodas do Cordeiro, já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é tremendo demais, porque é o mesmo que Jesus conta nas parábolas. Ele diz assim, que um rei resolveu dar as bodas para o seu filho, convidou um grupo, mas aquele grupo não aceitou o convite, pelo contrário, matou os servos, matou um, matou outro. Aí o que o rei disse que ia fazer com aquele primeiro grupo que foi convidado? Vou exterminar. Vou mandar os meus exércitos e vou tacar fogo na cidade deles. Aí ele diz assim, vou mandar agora convite e sai pelos valados, pelas campinas, convida todo mundo. E aí ele diz assim, que quando chegou o dia das bodas do casamento, as coisas já estavam preparadas desde o início, mas quando chegou o dia das bodas, o banquete estava cheio. Irmãos, o que é as bodas? Quem que é o rei? É o próprio Deus. Quem que é o filho do rei que vai casar? É uma figura de linguagem, está falando de Cristo. Quem que é a noiva? Aqui a noiva e os convidados é uma figura de linguagem que está falando do mesmo povo. Mas o que eram as bodas que Jesus contava na parábola? Ou quem que era o primeiro grupo de convidados e o segundo grupo? O primeiro grupo falava da primeira aliança. Cristo veio, os profetas vinham e anunciavam, mas eles davam desculpas. Não, eu tenho o meu campo, eu casei, eu tenho que... O que acontece? Quando Jesus vem, o convite agora vai ser estendido a todo mundo, e no dia do banquete vai estar cheio. As parábolas de Jesus já apontavam para as bodas do casamento, já apontavam para o milênio, já apontavam para essas coisas, tá? Então, Mateus 22, essa parábola, até estou citando de cabeça para a gente adiantar. E olha uma coisa que é interessante, irmãos. Lá na lei, quando alguém casava, a lei determinava que durante 1 ano ele não podia sair à guerra. Tá? Você vai ler lá Deuteronômios 24, 5 diz: quando um homem for recém-casado, ele não sairá à guerra, nem lhe será imposto encargo algum por 1 ano inteiro. Ele ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que ele tomou. Tudo que está escrito na lei, elas são figuras que estão apontando para coisas maiores. A Bíblia estava mostrando que assim que começar as bodas do Cordeiro, por 1 ano, aqui é uma figura do milênio, não haverá mais guerra. Por isso que a Bíblia diz, Cristo estará reinando aqui na terra, nós estaremos reinando, Satanás estará preso, durante 1 ano não há mais guerra. Entende? Por isso que você vai ver que as bodas do casamento, elas são depois da batalha do Armagedon, porque se elas fossem antes, não faria sentido a própria lei, porque a lei diz que depois do casamento é 1 ano de descanso, né? Então, basicamente, a gente tem aqui um período do milênio sendo descrito. O que são 1000 anos? Só para vocês entenderem. Apocalipse 20 diz assim, felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte, lago de fogo, não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão por 1000 anos. Por que eu creio que o milênio não pode ser agora, irmãos? Existem muitas pessoas, os amilenistas, que dizem que a gente já está vivendo o milênio. Por que ele não pode ser agora? Porque a Bíblia está dizendo que
para começar o milênio, primeiro tem que haver a primeira ressurreição. Aí, geralmente, os amilenistas eles vão dizer assim, não, mas a primeira ressurreição é quando você nasce de novo, o seu espírito nasceu de novo, ele foi ressuscitado. Não é isso. Porque a Bíblia, quando ela fala aqui da primeira ressurreição, ela diz que ressuscitaram aqueles que foram decapitados por não aceitar a marca da besta e nem adorar a sua imagem. Irmãos, como você vai espiritualizar alguém que teve o pescoço cortado? Não tem. É literal o negócio aqui. Entende? Ele está dizendo que aqueles que passaram pela grande tribulação, não adoraram a besta, nem a sua imagem, não colocaram essa marca, eles ressuscitam na primeira ressurreição, e ele diz, agora eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Por isso que a gente não pode estar vivendo o milênio hoje. O milênio ele vai ser estabelecido quando Cristo voltar. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem. Qual que era a visão, né, dos primeiros 2 séculos? Né, os discípulos de Jesus, os discípulos dos discípulos de Jesus, os pais da igreja, como são chamados. Né? Nos primeiros 2 séculos, vocês vão ver que os pais da igreja, eles acreditavam num milênio literal. E eles eram chamados por aqueles que zombavam, né? Porque depois do 3º século começam a surgir visões mais espiritualistas e eles vão zombar depois disso. Né? Eles eram chamados de milenaristas, ou seja, eles criam no milênio literal. Então eu vou ler 2 textos bem rapidinho aqui para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho a carta de Barnabé e tenho Papias. Os 2 eles eram milenaristas. Olha o que a carta de Barnabé vai dizer. Em 6 dias, Deus fez as obras das suas mãos. Por isso que eu botei esse mapa até para você ver. A carta de Barnabé diz, em 6 dias Deus fez as obras das suas mãos, e terminou no 7º dia, e descansou e o santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos. Pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele está citando Pedro, né? Ele próprio atesta, dizendo, eis que um dia será como 1000 anos. Portanto, filhos, 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que o seu filho, quando vier, para pôr um fim no tempo do iníquo, ou seja, para pôr um fim no anticristo, né? O seu filho, quando vier, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, olha aqui o fazer novos céus e nova terra, mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. O que é o 7º dia? O 7º milênio. Veja como os pais da igreja criam. Aqui a gente tem a carta de Barnabé, tem Papias, eu não vou ler porque não dá muito tempo. Eu vou ler outro aqui, Irineu de Lyon, Contra Heresias é o nome do livro. Irineu de Lyon vai escrever assim, ó, quanto foram os dias empregados para criar o mundo, tantos serão os milênios. Quantos dias houve? 7, né? 6 dias Deus criou, no 7º terminou e descansou. Então ele está dizendo, quantos dias foram para criar o mundo, tantos serão os milênios da sua duração total. Eis porque o livro de Gênesis diz, assim foram concluídos os céus e a terra e toda a sua ornamentação. Deus concluiu no 6º dia toda a obra que fizera e no 7º descansou de todas as obras que fizera. Esta é a descrição do passado, né, dos dias da criação, tal como aconteceu, ao mesmo tempo, uma profecia para o futuro. Com efeito, se um dia para Deus é como 1000 anos, aqui está sendo citado de novo, Salmos 90 e a carta de Pedro, se a criação foi acabada em 6 dias, então está claro que a consumação das coisas acontecerá em 6 milênios. Porque o 7º é onde eles descrevem o reino de Cristo sobre a terra. Então você vê como criam os pais da igreja, pelo menos nos primeiros 200 anos, só que depois vai se levantar, a partir do 3º século, começam a se levantar outros, e vocês vão ver que agora começa a haver uma distorção, começa a haver uma espiritualização. Naquela época havia a igreja, a escola de pensamento de Antioquia, que era mais literal, mas havia de Alexandria, que era
um pensamento mais grego, mais filosófico. Então eles começam a espiritualizar e eles vão começar a zombar. Então a gente tem aqui Eusébio de Cesareia, você vai ver que ele vai zombar de Irineu, vai zombar de Papias e vai chamar de pessoas de mentalidade fraca. Então, a partir de Eusébio de Cesareia, de Agostinho, vocês vão ver que começa a surgir uma visão mais espiritualista. Inclusive hoje, muitas igrejas vão ensinar que o milênio é simbólico, que Satanás já está preso, que Cristo já está reinando. É uma visão que começa só depois do 3º século, porque nos primeiros séculos vocês vão ver que os pais da igreja ensinavam um milênio literal, que aconteceria após 6.000 anos. Tá? Então, estou mostrando para vocês, só para vocês conhecerem as diversas visões. Esse 7º, ele é o milênio descrito em Apocalipse 20. Um período de 1000 anos que será estabelecido por ocasião da segunda vinda de Cristo. A gente tem o 7º milênio. O que vai acontecer no milênio? Tá? Se vocês lerem Isaías 65, vai dizer assim acerca desse período de 1000 anos. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Naquele tempo as pessoas terão vida longa. Irmãos, vocês já pensaram, né, aos 100 anos de idade a pessoa ainda é novinho, né, ainda é um adolescente? Olha o que diz Isaías 65. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno com o boi. Você vai ler aqui, vai dizer que brincarão na toca da serpente, da áspide. O que eu quero mostrar para vocês de uma maneira bem breve? Que no milênio vai ser restaurado o Éden. Lá no Éden, a Bíblia não diz em Gênesis as pessoas vivendo lá 300, 400, 500, até 900 anos. Matusalém acho que vai viver 969 anos, né? As pessoas viviam muito. O que vai acontecer por ocasião da vinda de Cristo no milênio? As pessoas voltarão a viver muito, mas ainda haverá morte para as nações. Quem ressuscitou, quem é glorificado, não morre mais. Mas para as nações que restaram e entraram no milênio, ainda vai haver morte. Por quê? A gente às vezes confunde quando a gente junta muita informação, né? Na vinda de Cristo existe um grupo que vai ser eliminado na batalha do Armagedon. Por quê? Porque eles se associaram à besta para pelejar contra o Senhor. Mas a Bíblia não está dizendo que todo mundo foi eliminado. A Bíblia está dizendo que muitas nações vão ser eliminadas por se associarem à besta na batalha do Armagedon. Mas não é todo mundo. Existem muitos que não estavam preparados para o arrebatamento, não ressuscitaram, né? Mas os que estavam vivos, né, eles não participaram do arrebatamento, eles vão entrar com vida para o milênio. E é sobre esses que a Bíblia diz que a igreja, junto com Cristo, regerá as nações com cetro de ferro. Como que a gente vai reger se não tem gente para reger? Vocês perceberam que a Bíblia está dizendo que vai haver nações que vão sobrar com vida no milênio? E é essas nações que a Bíblia vai dizer que eles vão viver muito tempo, que aos 100 anos ainda são jovens. É com essas nações que a Bíblia diz assim que no milênio o boi vai pastar junto com o lobo com o cordeiro, as crianças vão brincar na toca da áspide. Se a gente disser que o milênio está acontecendo hoje, eu diria para vocês assim, ó, você já viu uma criança brincando na toca de uma serpente e não acontecendo nada? Não tem. Até adultos chegam perto, às vezes, né, sai com um grande problema. Você já viu o lobo comendo palha lá junto com o cordeiro? Não tem. Deixou junto, é abocanhado. Entende? Porque essas promessas elas estão apontando para o período do milênio, que era como no Éden. Lembra que lá no Éden, Adão andava com os animais, dava nome e tudo mais? Não havia morte do jeito que há hoje. A Bíblia está mostrando que vai ser restaurado no milênio aquilo que era lá no princípio. Então, nós temos esse período do milênio, onde nós vamos ver Cristo reinando sobre a terra, os santos reinando também. Lembra das bem-aventuranças que Jesus declara? Jesus diz assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. É aqui que vai se cumprir. Quem são os mansos? Quem são os bem-aventurados? Aqueles que participaram da ressurreição, aqueles que venceram, eles vão reinar com Cristo sobre a terra. No final do milênio, o que acontece? Satanás que estava preso, ele será solto. O que vai acontecer?
Tá? Depois vocês podem ler o texto em casa. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que Satanás será solto e ele sairá para enganar as nações. Que nações? As nações que entraram com vida para o milênio. Elas serão enganadas e ali acontecerá a batalha de Gog e Magog. Eu não tenho tempo hoje de explicar para vocês, mas depois a gente pode entrar mais nesse assunto da batalha de Gog e Magog. O que a gente vê? Que no final do milênio Satanás é solto e vai haver uma última peleja. Só que nessa peleja não vai haver batalha. Não vai haver nada disso. A Bíblia diz que eles vão tentar cercar a cidade amada. E olha que interessante, porque aqui a gente tem um link. Quando Cristo casa nas bodas do Cordeiro com a sua amada, João vê uma cidade descendo do céu. Quem que é a amada do Senhor aqui descrita? É a própria Nova Jerusalém que vai estar aqui. E a Bíblia está mostrando que eles vão cercar a amada e o próprio Senhor vai fazer descer fogo do céu e vai consumir a todos. Então não tem peleja. Satanás sai, engana as nações e aqui entra uma certa ironia, né? Vocês já pararam para pensar que no milênio é Cristo que vai estar aqui na terra reinando? E depois de 1000 anos das pessoas sendo regidas por Jesus, conhecendo Jesus, vendo as coisas, ainda assim vão dar ouvido a Satanás no final de tudo. Então você vê aqui a batalha de Gog e Magog. Nesse momento desce fogo do céu, consome a todos e Satanás é lançado no lago de fogo. Quem que tinha estreado o lago de fogo? A Bíblia diz que a besta e o falso profeta já tinham estreado lá na vinda de Cristo. Agora, depois de 1000 anos, até Satanás é lançado no lago de fogo. Aqui é a derrota final de Satanás. E a gente vai ter o quê? A derrota de Satanás. A gente vai ter depois disso o juízo do trono branco. O que é o juízo do trono branco? A Bíblia diz assim, depois eu vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Basicamente, aqui nós temos um juízo onde todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição, aqueles que ainda estavam no Hades, no Sheol, aqueles que morreram durante o milênio, porque ainda vai haver morte, numa quantidade muito menor, porque vai haver muito menos pecado, Satanás não está ali incentivando as pessoas a pecar, né, tentando. Então vai haver muito menos pecado, mas ainda vai haver. E se há pecado, ainda há morte. Então vocês vão ver que é nesse momento que vai haver o trono branco. Nesse trono branco, todo mundo ressuscita. Quem morreu no milênio, quem não participou da ressurreição, agora ressuscita. Mas essa ressurreição não é para a vida, como foi a primeira, onde os santos ressuscitaram para reinar com Cristo. Aqui é para cumprir aquilo que é dito, que todo mundo comparecerá diante de Deus para prestar contas. Então serão abertos livros, o livro da vida e os livros das obras, e é dito assim, que aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, o que vai acontecer com ele? Vai ser lançado no lago de fogo. Então, até mesmo aqueles que estavam no Hades, no Sheol, ressuscitam para comparecer diante de Deus. Depois, quem for julgado e não tiver o nome escrito no livro da vida, lago de fogo. Tá? Eu não vou conseguir ler todos os textos para vocês, então eu só vou contar para vocês entenderem um pouquinho. Qual que é um dos últimos eventos que acontece depois do milênio? Qual que é o último inimigo a ser destruído? Vocês sabem? A besta já foi, o falso profeta já foi, Satanás já foi destruído, os ímpios já foram julgados, já foram lançados no lago de fogo. Quem que é o último inimigo a ser destruído? A morte. A Bíblia diz assim, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Olha o que é dito lá em 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então se cumprirá o que o profeta Isaías disse, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Então, basicamente, nós vamos ver que um dos últimos inimigos é a morte. Depois disso, o que resta é o início da eternidade, onde a Bíblia diz que o próprio Filho, Jesus, isso está lá em 1 Coríntios 15, ele entregará o reino ao Pai. E aí a gente entra naquilo que é descrito como eternidade. E eternidade a gente não tem muita descrição. Então, hoje eu quero encerrar a aula por aqui. Tá? A gente até tomou mais tempo do que o necessário, porque a gente falou que as nossas terças-feiras vão ser 1 hora só. Hoje eu prolonguei um pouquinho, porque eu queria finalizar essa aula. Hoje a gente encerra. O que eu queria mostrar para vocês? É que a Bíblia anuncia a primeira vinda, anuncia
o período que a gente está vivendo, uma grande tribulação, anuncia a segunda vinda de Cristo, anuncia o milênio, anuncia o juízo do trono branco, e ela termina falando de eternidade. Aqui na eternidade é onde se cumprirá o que a Bíblia diz, vida eterna. As pessoas não morrem mais, que é o que Jesus prometeu para aqueles que creem nele. Amém, irmãos? Eu vou finalizar por aqui a aula, e eu espero que nesse estudo você possa ter compreendido, tá, que existe várias promessas que estão sendo feitas à igreja, e que todas elas têm o seu tempo determinado para se cumprir. O que nós cremos? Que Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a gente sabe que Jesus vai voltar. E que se você puder gravar uma coisa de tudo que a gente falou, até mesmo se você discordar, não tem problema, mas você grave uma coisa: Jesus vai voltar. Amém, irmãos?